Se o custo variável ele impacta diretamente no meu custo de produção, né, da matéria-prima e nas minhas vendas, o custo fixo ele é ao contrário. O custo fixo ele não impacta no meu custo de produção e nem nas minhas vendas. Por exemplo, se eu vou vender uma camiseta infantil, se eu usar como argumento, pessoal, vocês têm que comprar essa camiseta infantil porque eu tenho o melhor contador do Brasil trabalhando na minha empresa. A coisa nem faz sentido, né? Porque de fato o contador não interfere na qualidade da camiseta, na percepção do consumidor sobre a qualidade do produto. Nesse caso aqui, não. Então, o contador, eu vou pagar o contador com a minha margem de contribuição. O aluguel. O aluguel é outro ponto aqui. Ele pode ser considerado um custo fixo ou um custo variável, né? Como assim? Depende para qual finalidade. Por exemplo, se eu vou montar uma loja infantil, dando como exemplo aqui uma loja infantil, uma loja física, né? Do nicho infantil. E aí eu vou montar essa loja levando em consideração só o preço do aluguel. E aí eu vou botar minha loja lá no final da cidade, onde não passa ninguém. E não tenho pessoas passando por lá, circulando por lá. O aluguel vai ser barato, porque ninguém passa por lá. Não tem demanda querendo uma sala comercial, um lugar onde não passa ninguém. E esse aluguel, esse posicionamento da minha loja, essa localização dela, vai interferir diretamente na quantidade de pessoas que naturalmente poderiam estar entrando e eu poderia estar vendendo. Então, beleza. Nesse ponto aqui, tendo essa concepção. E se eu pego essa loja e eu vou montar tipo no centro de Florianópolis, ou na beira-mar de Florianópolis, ou na beira-mar de Balneário Camboriú, ou em algum lugar que tenha alta circulação de pessoas. E ainda por sinal, ainda tem lojas que sejam estratégicas que já atraem um público infantil, né? Pessoas querendo comprar produtos nessa área. O aluguel naturalmente vai ser mais caro, porque tem mais circulação de pessoas. Naturalmente eu vou ter mais pessoas passando na frente da minha loja e eu trabalhando da forma que eu atraio essas pessoas para dentro da minha loja, eu posso ter mais pessoas entrando na minha loja. Então, onde é que o aluguel entra aqui? Ele entra na quantidade de pessoas que eu vou poder estar, de repente, trazendo para minha loja. Aqui, agora tem o seguinte que a gente pode estar tendo que analisar de forma estratégica entrando em custos. Tá? Então, a gente está entrando na parte estratégica de custos aqui. A metragem quadrada desse aluguel, uma vez que eu entendo que, pô, fazer um aluguel de uma loja num comércio onde tem mais pessoas passando na frente é interessante, embora eu pague mais caro, eu posso fazer o quê? Uma parte desse aluguel pode ser custo fixo e outra parte pode ser custo variável. Vou contextualizar isso. A metragem quadrada dessa loja que eu vou usar para vender, para botar meus produtos, para fazer todo o layout da loja, que eu vou ter produtos para ser vendidos, que minha equipe de vendas vai trabalhar, onde os clientes vão circular, vai ter produtos ocupando espaço, ali é um custo variável. Se a parte administrativa, que se eu colocar nessa mesma loja aqui, se eu tiver salas, apartamentos internos aqui, ali vai ser. Aquela metragem quadrada pode ser entrar como um custo fixo. Então a gente pode ratear o custo do aluguel numa parte para custo variável, outra parte para custo fixo. Qual é o sentido disso? Se no final eu vou ter que pagar o mesmo aluguel? Pensamento estratégico. A gente pode pensar que se aqui eu vou ter uma maior circulação de pessoas, eu posso colocar tudo isso aqui como um custo variável para o quê? Aumentar o espaço da minha loja, botar mais produtos para tentar vender, aumentar minha equipe de vendas e tal. E esse custo administrativo, aqui, nessa metragem quadrada, ele é muito mais caro. Sabe aquela loja lá no finalzinho onde ninguém passa e tal? Lá não teria problema. Vai ser mais barato eu colocar o meu custo, essa parte do custo fixo desse aluguel lá, e eu aproveitar essa loja aqui, a metragem quadrada dela toda, para operar minhas vendas. Pensar só em vendas aqui. Então, tipo, de repente, tudo que eu usaria, esse espaço que eu usaria para ocupar minha equipe administrativa, eu vou colocar eles num lugar que seja mais barato, e aqui eu vou potencializar o que de fato eu estou pagando aqui, que é o quê? Atrair pessoas para poder vender mais a minha loja. Mas aí como é que eu faço esse cálculo aqui para colocar esse custo no meu preço de venda? Por que quando a gente compra, às vezes, no shopping é um pouco mais caro? Por que quando a gente compra no aeroporto é um pouco mais caro? Porque são ambientes que são mais caros. Então, e eles estão pagando aquele local para vender. Uma vez que eu pago aquele lugar para vender, eu posso projetar aqui, cara, eu espero ter aqui, eu faço uma projeção, e aí eu tenho. Por isso que tem as metas, por isso que tem números que a gente trabalha para chegar para gabaritar. Eu espero que na minha loja eu tenho que ter tantas pessoas, e aí, de novo, não adianta eu ter visitantes e não saber vender. Então eu tenho que ter uma performance de vendas aqui, eu tenho que ter um fluxo de pessoas entrando na minha loja, eu tenho que ter uma performance de venda para ter uma taxa de conversão, para o meu custo por aquisição, né, ser diluído aqui, junto com outras ações de marketing que a gente faça, para eu conseguir ter o resultado. Esse custo por aquisição ele tem que estar embutido no meu preço de venda. Eu tenho que ter projetado isso ali e eu tenho que trabalhar para isso fazer sentido. Então eu tenho que trabalhar para quê? Para que essa equação de pessoas entrando e fechamento de negócio, essa relação aqui, o custo por aquisição, fique dentro daquilo que eu projetei dentro do meu custo de venda. E, de novo, eu tenho que fazer um número realista.
Se eu projetar mais pessoas entrando, que pode entrar de fato pela circulação ali, e eu não fizer nenhuma ação externa para isso acontecer, eu não vou bater. Se eu projetar uma taxa de conversão absurda, que não seja possível da minha equipe de vendas chegar historicamente, se eu tiver dados sobre isso, também vai ser difícil de bater, a não ser que eu mude alguma coisa. Esse é o conceito de custo variável e custo fixo. Aqui eu acho que foi um pouco mais claro, né? Sim, até eu ia agregar aqui quase que uma frase filosófica, né? Segundo essa tua analogia, justifica no aeroporto a gente pagar R$ 35 uma coxinha, né? O custo de oportunidade, alto tráfego de pessoas, valor do aluguel maior. Da mesma forma, aqui a gente pode falar de energia. Energia é um custo que varia ao longo dos meses. Então, se eu tenho uma indústria e essa indústria ela tem um custo, por exemplo, de 20 mil, 30 mil reais com energia, eu posso, aqui seria estratégico eu diluir esse custo para a minha equipe administrativa. Então, eu tenho eu não sei como é que eu poderia falar, mas uma energia dedicada para o pessoal administrativo e uma outra para a minha equipe de produção. Porque isso vai me dar clareza do quanto eu estou gastando na produção e quanto isso atrela na minha margem, no meu custo variável, e para ver se eu tenho uma eficiência em relação a isso. Isso vai despertar a minha atenção. E a mesma coisa para a equipe administrativa. Se eu tenho um custo padrão na minha equipe administrativa e do nada, às vezes, eu tenho um pico, eu vou ter que tentar entender o que aconteceu também. Então, eu diluí isso, porque, 20 mil de custo de energia, para quem já está acostumado a pagar alto, às vezes não vai ter clareza do que está acontecendo. Então, dividir isso de forma estratégica, tu vai ter clareza nesses custos e vai ficar mais evidente se tiver alguma situação a ser melhorada ou não. Por exemplo, tu conseguir diluir o custo, baratear o custo da energia na fabricação dos seus produtos, vai ser muito estratégico. Tu vai procurar, vai te forçar a procurar máquinas que já consumem menos energia. Provavelmente eu procuraria antes, mas tu vai procurar otimizar ainda mais, porque tu tem clareza que isso impacta no teu preço de produto. Isso impacta muito mais do que tu imaginava antes. E isso é analisar esses custos de forma mais estratégica. Os cargos administrativos também eles entram como custo fixo e aqui é custo fixo. Telefone. O telefone, se eu usar para vender, eu vou ter que projetar aqui um custo do telefone, uma taxa de conversão que eu tenho por vendas, para entender o meu custo, o meu CPA, dentro do que eu gasto com o telefone. Então, ele pode ser um custo variável. Ou ele pode ser um custo fixo. Se eu não usar o telefone para qualquer outra coisa que não impacte nas minhas vendas, ele vai ser um custo fixo, mesmo ele variando. Então, aqui é uma outra situação. Então, custo fixo e custo variável, só reforçando, custo variável é tudo que impacta na minha produção ou nas minhas vendas. Se eu melhorar a matéria-prima de um produto e eu pagar mais caro por ela, é justo e eu vou precisar passar isso para o meu preço de venda. Eu sei que tem questões de mercado que a gente tem que levar em consideração. E uma das coisas que a gente fala muito aqui dentro é que a gente tem que ser bom e parecer ser bom. Então a gente tem que saber se apresentar, saber como eu vou passar essa qualidade para os clientes que a gente atende, né? Então quando a gente tem um produto com uma matéria-prima melhor, eu tenho que saber vender esse produto também, porque tem que fazer sentido para a audiência que vai comprar. E tem que ver se essa matéria-prima que eu estou pagando mais cara, de fato, é percebido como qualidade pela audiência. Então tem que ter um estudo também por detrás disso.